Companheiros, ao abrir a primeira audiência promovida pela Comissão Estadual de Verdade, vamos saudar inicialmente a mesa. Saudar Sivaldo Galeão, que conosco assina o convite para essa audiência. Dele, da Comissão da Verdade Pedro Santana, vamos falar especialmente depois. Saudado Luciano Ribeiro, que está aqui em uma dupla histórica e simbólica condição de representante da Prefeitura de Feira de Santana e de Itacoite, lembrando os tempos em que era um jovem perseguido pela ditadura militar. O professor José Carlos, reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana, no qual encontramos apoio para a reconstrução da história. Na Casa do Sertão, no Labelu, Laboratório de História e Memória da Esquerda e Lutas Sociais, no trabalho dando professor. O deputado Gobert Martins, que prossegue e honra uma história de luta democrática em Feira de Santana e no Brasil. Ivan Braga, representante do Comitê Baiano pela Verdade. Ivan é um dos coordenadores do comitê, que reúne o Grupo Tortura Nunca Mais, a OAB, a SES, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a ASA, Ação Social Diocesana, e o Centro Vitor Meyer, que ele representa. Sua presença aqui tem um valor simbólico também. Os arquivos de Vitor Meyer estão na Universidade Estadual de Feira de Santana. O auditório do pavilhão 7 da Universidade Estadual de Feira de Santana se chama Vitor Meyer. Ana Guedes, minha companheira, o Tortura Nunca Mais, o Tortura Nunca Mais prossegue a luta do Comitê Baiano, do Comitê Brasileiro pela Anistia. Ana Guedes, inclusive, é membro da Comissão Nacional da Anistia, que julga os pedidos de reconhecimento de as vítimas da ditadura militar. O Tortura Nunca Mais tem sido um elemento fundamental na luta, que fez com que a anistia de 1979 não significasse esquecimento, mas memória e julgamento da ditadura militar. Minha fala deve ser curta, porque os mais importantes são depoimentos que nós vamos ouvir, mas deve atingir 3 objetivos. Primeiro, dizer o que é e quais são as funções da Comissão Estadual da Verdade. Segundo, explicar porque a primeira audiência pública em Feira de Santana. E terceiro, apresentar rapidamente como vai ocorrer a audiência. A Comissão Estadual da Verdade da Bahia tomou posse em julho desse ano, tem por objetivos legais esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos das graves violações de direitos humanos entre 46 e 88, mais especialmente no período da ditadura militar. Promover o esclarecimento dos casos de tortura, morte, desaparecimento forçado, ocultação de cadáveres e sua autoria ocorrido no território da Bahia e com os baianos. Identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas às violações de direitos humanos e sua ramificação na sociedade. Encaminhar os órgãos públicos competentes, em especial a Comissão Nacional da Verdade, toda e qualquer informação que possa auxiliar na localização e identificação dos corpos e restos mortais desaparecidos políticos. Colaborar com todos os órgãos do poder público para apurar violações de direitos humanos, recomendar a adoção de medidas de políticas públicas a prevenir violações de direitos humanos e assegurar a não repetição e promover, com base nos informes, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos ocorrendo na Bahia com os baianos. É uma comissão que trabalhará com documentos, trabalhará com depoimentos, que procurará reconstituir objetivamente as violações ocorridas na Bahia, com os baianos. Muitos baianos foram presos, torturados e mortos fora do Estado. É um trabalho objetivo, mas com lado. Tem lado, tem posição.
a defesa do direito à memória, a defesa da democracia, a defesa... Do mesmo modo que a Comissão Nacional, nós não temos poderes persecutórios ou judiciais. Não somos promotores nem juízes. Mas sobre o papel das comissões da verdade, nós lembramos da sabedoria de um provérbio retirado do Velho Testamento. Quem diz a verdade, manifesta a justiça. Ao reconstituir as violações de direitos humanos feitas pelo regime militar, já o estamos julgando. Ao identificar um torturador, nós já o estamos julgando. Dizer a verdade, manifestar a justiça, é também libertar. As comissões da verdade têm uma tríplice função libertadora. A primeira é liberta as vítimas familiares na sua busca pelo esclarecimento dos fatos, pelo reconhecimento social de sua luta. Segundo, liberta as instituições, inclusive as militares, de se sentirem na obrigação de manterem versões que hoje sabemos serem falsas, de tentarem negar as evidências. A terceira função, liberta a sociedade, o povo brasileiro, do medo de enfrentar temas e pessoas que seriam perigosas, coisas que deveriam ser mantidas na ignorância do povo, fora da sua memória e da sua identidade. E da identidade nacional se faz memória. Coisas que é preciso ser conhecidas, para que nunca se esqueça e nunca mais aconteça. Falando para a história, reconstituindo a história, fazendo a história, devemos anunciar por que a primeira audiência pública da Comissão Estadual da Verdade ocorre em Feira de Santana. Ela ocorre aqui por dois motivos. O primeiro é porque Feira de Santana e a região foram alvos privilegiados da ditadura militar, que tentou esmagar o processo de democratização em curso antes de 1964. Ouviremos depoimentos de uma amostra selecionada de pessoas que foram vítimas do golpe e continuaram lutando até hoje contra a ditadura, pela democracia e pelas transformações sociais. Dizemos sempre que a história do Brasil não pode ser contada sem a Bahia. E a história da Bahia não pode ser contada sem Feira de Santana. O segundo motivo, e o mais importante, é que a audiência pública de Feira de Santana tem nome. Se o governo do Estado, se todos os membros da Comissão Estadual da Verdade fizeram alguma coisa para que esse evento ocorresse, se devemos agradecer o apoio dessa casa, da direção desse colégio, da direção do AB de Feira, que nos cedeu instalações para eventos. A grande verdade é que essa audiência é o resultado do trabalho de Amabília Almeida, que nos honra na Comissão Estadual, e de um conjunto de pessoas e entidades que se organizaram em Feira de Santana. Essa audiência pública é especialmente resultado do trabalho de Sival Galeão, que é o coordenador da comissão, de Osana Leite, de Celso Pereira do AB, de Albertino Carneiro do MOTA, de Aurelino Coelho da UERJ, do pastor João Dias de Araújo, do Monsenhor Luiz Rodrigues, que representa o compromisso das igrejas cristãs com a verdade que liberta. Então, é um trabalho que obteve, está no apoio do CIJOR, da OAB local, das entidades locais, e espero do povo de Feira de Santana. Dizemos, e é certo, é correto, que a verdade liberta. Só que no caso dessa audiência pública é um paradoxo. O reconhecimento dos maiores responsáveis por essa audiência nos liberta de honras maiores que nossos méritos. Mas não nos liberta. Não queremos ser libertados do permanente agradecimento, da necessidade de hoje e sempre nos sentirmos e dizermos obrigado. Por isso, Feira é o início da caminhada da Comissão Estadual. Por isso, Feira de Santana é o portal da verdade para a Bahia. Finalmente, nós devemos dizer como se dará a audiência. Logo depois, nós tínhamos previsto uma fala
É isso. Depois da minha, houve uma mudança dentro da programação. Depois da minha fala, ouviremos a mesa será dissolvida, passaremos um pequeno filme, um resumo retirado do filme Chuvas de Março, sobre o golpe de Santana, e passaremos ao mais importante, o depoimento para a Comissão Estadual da Verdade. Durante a manhã, quem conduzirá as entrevistas será o vice-coordenador da comissão, o advogado dos trabalhadores, Jacques Azevedo. À tarde, nós estaremos nessa função. Nós esperamos que cada depoimento, que vai ser gravado e filmado, tenha duração de 30 minutos. Uma outra observação. A partir da experiência da audiência de audiências públicas em outros estados, sabemos que esse pode ser um momento de ansiedade, de trauma para os depoentes e para os assistentes, para auxiliar no enfrentamento da ansiedade, antes e depois. A Comissão Estadual da Verdade trouxe o apoio do psicólogo do Grupo Tortura Nunca Mais. A doutora Inês Cristina Tiara Nunes. Os depoimentos reavivam trauma, estamos superados. Mas os depoimentos são um momento de revelação e libertação da história do Brasil, da história que sofremos, da história que lutamos, da história que aqui, agora, estamos fazendo. Muito obrigado.